O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Rússia suspende acordo de grãos com a Ucrânia. Essa foi, uma das principais notícias da última semana, por uma soma de conjunturas. Vamos lembrar, o acordo de grãos foi fechado em julho do ano passado entre Ucrânia e Rússia e mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas. Tá? Se você quiser saber os detalhes do acordo, houve lá o programa de julho, de exatamente um ano atrás, que aí a gente explica melhor. Tá? O programa de número 302. E o acordo, ele precisava ser renovado periodicamente. Tá? Então, assim, a Rússia ela não saiu do acordo. Ela suspendeu a renovação automática do acordo. Tá? É uma diferença jurídica apenas. Então, assim, um acordo ele continua na mesa, tá? Ele venceu, mas ele pode ser eventualmente retomado, eventualmente com as mesmas condições. Por que, então, o acordo foi... a Rússia decidiu sair do acordo, suspender o acordo. Os motivos russos para isso, tá, foram que, segundo o governo russo, as preocupações russas, os interesses russos, não estavam sendo respeitados. Tá? Segundo a Rússia, o acordo estava desproporcional, estava assimétrico, beneficiando mais a Ucrânia do que a Rússia. Tá? Dentre essas exigências russas para eventualmente continuar e agora voltar para o acordo, são 5 pontos. A retomada do fornecimento de máquinas agrícolas para a Rússia, retomada do fornecimento de peças de reposição, o fim da proibição de acesso aos portos, ou seja, a Rússia quer que agentes russos tenham acesso aos portos onde os grãos eram embarcados e desembarcados, portos na Turquia, e esse embarque era feito sob fiscalização turca e das Nações Unidas. E a possibilidade de negociar em moeda local o rublo, e o que eles chamam de normalização das exportações agrícolas russas, ou seja, essa coisa de que, segundo o governo russo, a Ucrânia estaria sendo mais beneficiada. Porém, todavia, entretanto, nós temos 2 aspectos também envolvidos. Um deles é que, como a gente mencionou semana passada, os comandantes do Batalhão Azov, a principal milícia neonazista que faz parte da Guarda Nacional Ucraniana, que estavam detidos na Turquia e lá deveriam ficar até o fim do conflito, foram devolvidos para a Ucrânia, e isso desagradou a Rússia. E também, nessa semana, no dia 17 de julho, tivemos mais um ataque contra a ponte da Crimeia, a ponte no Estreito de Kerch. A ponte da Crimeia, ela é um símbolo da presença russa na Crimeia, da anexação russa da Crimeia pós 2014. Foi o segundo ataque desse tipo. Lembrando que o primeiro ataque que ocorreu ainda no ano passado foi uma explosão via um caminhão-bomba em que o motorista possivelmente sequer sabia a carga que estava carregando, e a explosão foi bem perto de chegar na Crimeia. Essa explosão agora ela foi
na parte média da ponte, digamos assim, no meio da ponte, perto de um dos pilares, usando drones navais, tá? Danificou a ponte rodoviária, a ponte ferroviária continuou operando, e a ponte rodoviária voltou suas operações pouco depois, apenas em uma das pistas. A pista danificada vai precisar de bastante reparos. 2 pessoas morreram e uma criança ficou ferida. Por quê? Porque um carro estava passando ali, tá? Foi mais ou menos às 3 horas da madrugada, e um carro com um casal, um pai e mãe de Belgorod, e a filha deles estava ali. Os 2 adultos faleceram e a menina ficou ferida, tá? A Rússia condenou o ataque como um ataque terrorista, tá? A Ucrânia reivindicou o ataque, tá? Num primeiro momento, inclusive, né, um dos ministros ucranianos, né, Mikhailo Fedorov, ele que disse que foram utilizados drones navais. Lembrando, a guerra na Ucrânia foi a da estreia de drones navais na história. Depois, entretanto, uma porta-voz do governo ucraniano negou a eventual participação ucraniana no ataque. De qualquer maneira, a suspensão da participação russa no acordo de grãos vem depois desse ataque, provavelmente não é uma coincidência, tá? Então, tivemos a suspensão da participação russa no acordo de grãos. O que isso significa? Significa, novamente, usar, né, o fato de que o Mar Negro é um grande corredor de exportação de produtos agrícolas. Quando a gente fala grãos, estamos falando principalmente de trigo, mas não apenas de trigo. Estamos falando de semente de girassol, óleo de girassol, fertilizantes, embora os fertilizantes fossem uma parte menor, né, do acordo. A Ucrânia é uma potência agrícola, né? Durante muito tempo a Ucrânia era chamada, né, de o celeiro da Europa. A Rússia também é uma potência agrícola. Juntos são responsáveis, né, pela maior parte do trigo produzido no mundo, tá? Eu mencionei, né, sementes e óleo de girassol são importantíssimos, né, para a culinária e a segurança alimentar de algumas regiões, tá? Antes da guerra, tá, só a Ucrânia exportava cerca de 45 milhões de toneladas de grãos, especialmente trigo, para o mercado global. A gente falou muito disso no passado, né, repito. Regiões mais afetadas, né, por isso são Oriente Médio, Norte da África e África Oriental. Né? A Ásia Central também é um pouco afetada, mas provavelmente o país mais afetado pela guerra na Ucrânia, no sentido do mercado de alimentos, é o Egito. Né? O Egito, que importa muito trigo, porque consome muito trigo também. Eu digo isso porque o Egito também é um produtor de trigo. Né? Então, isso levou a um aumento do preço internacional do trigo, levou a um medo de escassez em diversas regiões, né? E o acordo, então, serviu para aliviar essa situação. O fim do acordo significou o quê, por exemplo? Que só nessa semana, tá, o preço do trigo chegou ao seu maior preço dos últimos meses. O preço do trigo, em uma semana, já aumentou em 2%. Tá? O trigo é uma commodity, né? Então ele é negociado também em bolsas de valores. Então, nós já temos um aumento do preço, já temos um medo dessa escassez. E aí, a situação agora ela é mais complicada do que era no ano passado, por 2 motivos. Primeiro, nessa última semana, a Rússia realizou uma série de ataques, especialmente contra o porto de Odessa, né, que é o principal porto sob controle ucraniano. É uma cidade histórica da região, né, é um porto que fica a oeste da Península da Crimeia. Então, o próprio porto foi atingido, tá? A infraestrutura portuária de Odessa foi atingida, com drones e mísseis de cruzeiro. Um dos ataques, inclusive, chegou a danificar o prédio do consulado chinês em Odessa. Tá? Pelo menos 5 pessoas morreram nesses ataques nessa semana na cidade e, segundo o governo ucraniano,
centenas de milhares de toneladas de produtos agrícolas foram destruídos com ataques a depósitos. Tá? Nós também tivemos ataques, né, contra o outro porto principal, o segundo porto mais importante sob controle ucraniano, que é o porto de Mykolaiv, né, que é um porto tanto marítimo quanto fluvial, é onde a antiga fragata, que até o começo da guerra era a nau Capitânia ucraniana, foi afundada pela própria tripulação. Então, esse é o primeiro fator de complicação. A gente não está falando só agora de vai aumentar o preço porque está mais difícil exportar, porque está mais difícil a atividade portuária. Não, agora nós temos o uso da infraestrutura portuária como alvo preferencial de ataques com drones e mísseis de cruzeiro. Né? Porque estamos falando de uma guerra que se torna também... A guerra é um fenômeno econômico também, vamos lembrar. Né? A guerra é, em última instância, uma queda de braço entre economias. Tá? Inclusive, você tem alguns economistas que são até um pouco deterministas, né, que vão dizer, olha só, né, a guerra sempre vai ser vencida por quem produz mais aço. Né? Todas as guerras industriais teriam sido vencidas por quem produz mais aço. Né? E aí você vai ver desde a Guerra Civil dos Estados Unidos, Guerra Franco-Prussiana, enfim. E quando eu digo produz mais aço, é literal, tá, gente? Não é uma expressão. A segunda questão é que tanto a Rússia quanto a Ucrânia já alertaram que, a partir de agora, navios navegando pelo Mar Negro podem ser considerados alvos legítimos, tá? Então, olha só. Mas Felipe, dá para ver que é um navio de carga, né? Mas tanto ucranianos quanto russos vão falar, olha só, um navio que está ajudando no esforço de guerra do inimigo, é um navio que pode estar carregando armamentos secretamente, então eles serão alvos militares legítimos a partir de agora, segundo os dois países. Tá? Isso é receita para dar algum problema grave, assim, não que a guerra até agora não seja grave, óbvio, mas eventualmente, por exemplo, o afundamento de um navio cargueiro que tem uma bandeira ou tripulação, ou ambos, de um terceiro país, de um país neutro. Afundar um cargueiro dizendo, olha só, ele está carregando armamentos, e no fim das contas ele estava carregando apenas trigo, apenas comida, em bom português. Né? E, junto com tudo isso, a gente vai ter a retomada, então, desse clima de insegurança alimentar e de possível escassez no mercado internacional. Mas Felipe, não tem outras maneiras de exportar? Tem, só que a infraestrutura desses dois países, ela, há décadas, era pensada em o quê? Escoar a produção pelos portos. Porto de Odessa, o porto de Mariupol, porto de Novorossiysk, enfim, a infraestrutura já existe. Então você tem que mudar a lógica da infraestrutura. Vamos lembrar, os países europeus, né, os produtores agrícolas do leste europeu já estão começando a ficar cansados da entrada de produtos agrícolas ucranianos bem mais barato nos seus países. Então Polônia, Bulgária, Hungria tomaram ações nesse sentido. A Rússia, ela tem um problema, né, de escoamento de produção pelas águas histórico, né, a grande busca russa desde os tempos de Pedro Grande era por uma saída oceânica de águas quentes. Então, a alternativa ao Mar Negro é basicamente a exportação por terra, ou então a exportação para países que servirão de intermediários para exportação, por exemplo, via Oceano Índico. Né? Então, é uma lógica bastante complicada. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, né, a Rússia vai fornecer grãos a condições favoráveis, né, para os seus parceiros africanos. Lembrando que, algumas semanas atrás, nós tivemos uma delegação de líderes africanos que foi até Kiev e depois foi até São Petersburgo. Então, pode ter sido algo já conversado desde aquele momento. Tá? Então, infelizmente, a suspensão russa do acordo de grãos é uma má notícia para o mundo inteiro. Significa o quê? Que o mundo vai pagar a conta,
né, do ataque da Crimeia, que o mundo vai pagar conta da devolução dos comandantes do Azov, que o mundo vai pagar conta dessa guerra em geral, né, já está pagando, como sabemos. Passando por outras notícias ligadas ao conflito, meu caro Matias, né, o presidente da Coreia do Sul, o Yoon Suk-yeol, né, o Sérgio Moro da Coreia do Sul, visitou Kiev essa semana e anunciou que a Coreia do Sul vai fornecer 150 milhões de dólares em ajuda humanitária para a Ucrânia. Tá? Segundo o governo ucraniano, a contraofensiva tem conseguido avanços, embora de forma devagar, e os russos estariam preparando a sua maior ofensiva desde o ano passado, tá? Concentrando forças especialmente na região de Kharkov ou Kharkiv, né? Segundo a grafia ucraniana. Também em relação ao conflito, os países da OTAN anunciaram que os primeiros F-16 devem começar a ser entregues à Ucrânia no final do ano. E aí teve uma análise muito interessante feita por um general dos Estados Unidos, um general reformado. Ele publicou um artigo em um site especializado em temas de defesa, que falou que um dos problemas da contraofensiva ucraniana atual é que os ucranianos estão acostumados com uma doutrina militar baseada na superioridade de artilharia, né? Antiga doutrina militar russa, depois soviética e hoje russa de novo. Enquanto a doutrina militar da OTAN, ela não é tão centrada na artilharia, mas em superioridade aérea. E a OTAN não teria conseguido suprir as demandas ucranianas por peças de artilharia e, ao mesmo tempo, não supriu superioridade aérea. Então, o avanço lento da ofensiva ucraniana seria por esse, digamos assim, esse choque entre as doutrinas militares e a realidade material, e que não foi devidamente gerenciado. Né? Lembrando que nós temos uma escassez mundial de projéteis de artilharia, algo que não acontecia desde a Primeira Guerra Mundial. Né? Uma coisa louca. Né? A Rússia expandiu os limites de idade da sua lei de mobilização, né? Incluindo agora oficiais superiores poderão servir nas Forças Armadas, poderão ser convocados para as Forças Armadas até os 70 anos de idade. Tá? E o serviço militar obrigatório, né, ou seja, do soldado raso, entre aspas, o limite foi expandido de 27 para 30 anos de idade. Tá? Então tivemos aí uma expansão e muitas pessoas interpretam isso como um sinal de que teremos uma nova mobilização na Rússia. Também em relação à guerra, essa semana, na quarta-feira, dia 19, tivemos um incêndio de grandes proporções, né, numa base militar russa na Crimeia. Tá? Não temos imagens de que, né, tivemos, sei lá, um míssil, dispararam um míssil de cruzeiro ou algo assim, porém, assim, uma base não pega fogo do nada, então alguma coisa aconteceu, pode ter sido uma sabotagem, pode ter sido um ataque que não foi filmado, enfim, mas alguma coisa aconteceu, né? A União Europeia, segundo o Joseph Borrell, chefe de política externa, está elaborando um plano de 4 anos envolvendo um fundo de 20 bilhões de euros para um fornecimento contínuo de ajuda militar à Ucrânia, totalizando 5 bilhões de euros por ano, tá, para suprir as defesas as demandas de compromissos de segurança ucranianos, incluindo o fornecimento de sistema de armas, munições e treinamento militar. Ele também disse que o futuro da Ucrânia é na OTAN. E, finalmente, hoje, dia 21 de julho, sexta-feira, o Putin afirmou que a Polônia pretende intervir na guerra da Ucrânia e afirmou que um ataque a Belarus será interpretado como um ataque contra a própria Rússia. Tá?
E aí o que acontece? O que o Putin está falando não é uma intervenção do lado da Ucrânia, digamos assim. O Putin está repetindo uma acusação que o Medvedev fez um tempo atrás, né, de que a Polônia, na verdade, pretende interferir na guerra de alguma maneira para anexar territórios ucranianos, né, a Ucrânia, parte da Ucrânia Ocidental. E aí entram, né, questões assim, esse é um dos raros momentos em que eu lamento que, né, nós somos apenas, né, um podcast, que é apenas áudio, porque, né, precisaria ilustrar com alguns mapas, mas tentando explicar para os nossos ouvintes, né, a região ali, essa região da Europa Oriental, onde hoje nós temos Belarus, Polônia, Ucrânia, é uma região que, historicamente, é uma região que geograficamente, melhor dizendo, ela tem poucos obstáculos naturais, né? A Polônia tem esse problema histórico, né? A Polônia, ela é uma terra plana, né? Uma grande planície, sem grandes obstáculos naturais, ou seja, grandes cordilheiras ou grandes rios, tanto que a fronteira da Polônia com a Alemanha hoje, né, é o rio Oder, mas é a fronteira que foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial, né, justamente para corrigir esse problema, né? Aí você tem o rio Vístula, né, que corta ali a Polônia, mas é um rio que ele não separa, digamos assim, ele não serve de uma fronteira internacional hoje em dia. Então o fato é, essas regiões que hoje são Polônia, Ucrânia, especialmente a Ucrânia, né, a oeste do rio Dnieper, né, ou a margem direita do rio Dnieper, né, como eles chamam, porque não fica do lado direito do mapa, mas fica do lado direito se você estiver descendo o rio. Belarus e tudo mais, historicamente foram ali sujeitas às partições da Polônia, entre Prússia, Rússia e Áustria, foram sujeitas, teve a formação, né, da comunidade da Polônia e Lituânia, tivemos a expansão do próprio, se a gente quiser a gente pode voltar lá para o Rus de Kiev, 1000 anos atrás. Então o fato é uma região que, em diferentes momentos da história, tivemos diferentes impérios e reinos dominando essas mesmas regiões, né? São aquelas cidades que você vai ter a mesma cidade com diversos nomes diferentes, né? Então, a atual Lviv, né, que é a principal cidade da oeste da Ucrânia, para os alemães ela é Lemberg, né, porque ela já foi parte do Império Austríaco. Para os poloneses ela é Lwow, né, porque ela também já foi parte da Polônia. Então, o que o Putin está dizendo é que, olha, a Polônia quer recuperar os seus territórios históricos, especialmente pelo fato de que, no caso de Lviv, né, que é um dos berços do nacionalismo ucraniano, até a Segunda Guerra Mundial ela era parte da Polônia. Tá? Aquela partição da Polônia no pacto Molotov-Ribbentrop entre a União Soviética e a Alemanha nazista foi para restaurar, digamos assim, a antiga partição da Polônia que existia entre o Império Alemão e o Império Russo, e antes do Império Alemão o Reino da Prússia, né? Então assim, e antes disso ela foi posse austríaca. Então o Putin se refere a esse processo histórico em que diversas regiões desse pedaço maior da Europa Oriental mudaram de mãos de acordo com os séculos, até mesmo de acordo com as décadas, né? Mas acho isso muito improvável, né? Porque isso se tornaria, né, a Polônia se tornaria também uma agressora se ela entra nisso. Né? E aí, se a gente quiser viajar na maionese mesmo, viajar na suposição, vamos lembrar, a Itália não entra na Primeira Guerra Mundial do lado dos seus aliados, Áustria, Hungria e Alemanha, porque ela fala, olha só, né, a nossa aliança é uma aliança defensiva. A Áustria, que declarou guerra à Sérvia, eu não tenho obrigação de defender, de atacar a Sérvia, então não vou entrar na aliança, né? Se a gente quiser viajar na maionese, a gente pode falar que, olha só, se a Polônia invadir a Ucrânia, a OTAN vai falar que não entra na guerra do lado da Polônia também não. Mas enfim, isso é uma grande viagem na maionese, tá? Aí, meu caro Matias, a gente vai começar a girar pelas notícias internas europeias, né, até chegar ali no possível
clímax desse bloco, que é a prévia das eleições espanholas nesse final de semana, né? E vamos começar pela própria Rússia, já que o cidadão russo Vadim Konochekov, ele é acusado, né, nos Estados Unidos de ser um espião, né, russo, de ter inclusive contrabandeado, né, eletrônicos e chips dos Estados Unidos para a Rússia. Ele foi preso nos Estados Unidos e se declarou inocente. Rússia e China anunciaram essa semana também que vão realizar exercícios navais conjuntos, né, no Oceano Pacífico, né, mais um exercício naval conjunto perto do Japão. E tem um detalhe, tá, gente? O Breaking News também vai ser ligado à Rússia, mas aí fica pro Breaking News. Outra notícia é que o Putin assinou um decreto em que o Estado russo, né, vai confiscar temporariamente as subsidiárias locais da Danone e da Carlsberg, tá? Porque são, né, duas empresas que pararam suas atividades na Rússia devido à guerra, devido às sanções, e aí agora o Estado russo anunciou que vai confiscar, operar temporariamente essas subsidiárias. Tá? No caso da Danone, é a empresa de laticínios, não é a gíria para cerveja consagrada pelo Aloysio Chulapa. E a Carlsberg é a cerveja. Isso, que na Rússia o nome é Báltica, né? O nome é Báltica com K. E a África do Sul, essa semana, anunciou que o Vladimir Putin não estará presente na cúpula dos BRICS. Será a primeira cúpula dos BRICS sem a presença de Vladimir Putin. Vamos lembrar, o Putin, né, tem um mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. A África do Sul é um país que assinou e ratificou o Estatuto de Roma, faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então a África do Sul teria a obrigação de prender o Vladimir Putin assim que ele pisasse no país. E obviamente não vai fazer isso. O Cyril Ramaphosa, né, havia comentado a possibilidade ali de um salvo-conduto. A gente comentou aqui no último programa que existia a possibilidade do Lavrov chefiar a delegação russa, é o que vai acontecer. E por que, né, chegou-se a esse acordo? Por dois motivos. Primeiro, evitar o constrangimento, né? Os nossos ouvintes do direito internacional, como o nosso querido Jeff Nascimento, sabem, já falaram muito melhor do que a gente, né, que o constrangimento, né, que a ideia de você apontar, né, essas condutas é um mecanismo do direito internacional. Então é o seguinte, ia pegar muito mal para a África do Sul se você é signatário de um acordo e você não está cumprindo, você não está prendendo Vladimir Putin, né? Então ela poderia até mesmo ser alvo de eventuais sanções pelos Estados Unidos, ou então no mínimo, né, como eu disse, de acusações dessa incoerência. E segundo, entra a dinâmica política interna da África do Sul. O que acontece? O Cyril Ramaphosa, ele não está lá com o seu prestígio político muito em alta, né? E o governo dele teria consultado, né, as instituições do judiciário sul-africano, que falaram, olha só, se ele pisar aqui a gente vai ter que ordenar a prisão dele. Então algum juiz ou algum procurador-geral, ou sei lá, não sei se a Suprema Corte, né, o Tribunal Constitucional da África do Sul, poderia emitir uma ordem para a polícia, que teria que cumprir uma ordem judicial para prender o Vladimir Putin. Obviamente, isso seria, né, enfim, um problema muito grande. Então, para evitar esse constrangimento, esse problema político interno, uma eventual queda de braço entre executivo e judiciário, o executivo com essa ideia de salvo-conduto, o judiciário dizendo, não tem salvo-conduto nenhum, se ele pisar aqui vão mandar prender, então falaram, Putin, fica em casa, entendeu? Fica aí assistindo reprise do Hockey no Gelo nas Olimpíadas de 1980, entendeu? E esse é melhor não. Melhor não. É porque é o jogo mais conhecido, né? Mas a União Soviética perdeu, tá certo. Então, assiste algum jogo de hóquei no gelo aí da Rússia, né? Não vem pra cá, não. Então, a delegação russa será chefiada pelo Sergei Lavrov, no que é a primeira consequência prática do mandado de prisão do TPI contra o Putin. Não é uma consequência prática tão grande assim, né? Já que você vai ter a presença russa na cúpula, mas ainda assim, né, cria um dano de imagem, cria uma dor de cabeça, enfim. Da Rússia, meu caro Matias, nós vamos para o Cáucaso, tá? Onde, primeiro,
né, o corredor de Lachin, que liga, né, Artsakh à República da Armênia, foi reaberto, depois que o Azerbaijão ilegalmente o fechou, e o Azerbaijão, essa semana, também acusou a Rússia de não estar cumprindo as suas obrigações perante o acordo de cessar-fogo, tá? E tivemos também um encontro entre o ditador do Azerbaijão, o Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, o Pashinyan, em Bruxelas, né, como parte dos diálogos mediados pela União Europeia, tá? Do Cáucaso vamos para a Turquia, que é daqueles países coringas, né? Quando a gente precisa, a gente põe na Europa, quando a gente precisa, a gente põe no Oriente Médio. Já que o Erdogan, visitou a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos para buscar acordos, né, de investimentos no seu país para superar o seu problema econômico. E na Arábia Saudita também foi anunciado que o país, né, o Reino Árabe, vai comprar um pacotão de drones militares da Turquia, incluindo uma construção de uma fábrica da Baykar na Arábia Saudita, tá? Para produzir drones e munições. Porém, nem tudo é bom para o Erdogan, já que o Banco Central turco aumentou a taxa de juros para 17,5%, é mais um aumento seguido, né? O país aí que está passando por uma inflação cada vez maior. Apenas esse ano, a lira turca já perdeu 30% do seu valor, tá? Então, se um turco tinha $100 em 1º de janeiro, hoje ele tem 70, tá? Se esse dinheiro ficou lá parado, assim, ficou em cima da mesa, tinha liras turcas no valor de $100, agora ele só tem 70, tá? O vento comeu o valor do dinheiro dele. E hoje, dia 21, foi anunciado que daqui a uma semana, dia 28 de julho, o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, vai visitar a Turquia como parte da reaproximação, e 3 dias antes, no dia 25 de julho, quem vai visitar a Turquia é o Mahmoud Abbas, o presidente da Palestina. Então é possível aí que a Turquia esteja tentando fazer algum papel de mediação. A Turquia, que foi um dos países, né, mais rígidos em relação a Israel, desde a flotilha, né, de Gaza, e também os episódios em Jerusalém, né, os episódios especialmente ali na esplanada das mesquitas. Da Turquia, meu caro Matias, nós vamos para Moldova, onde o presidente do Partido Comunista da Transnistria, tá, e um ex-membro do Conselho Supremo da Transnistria, né? Lembrando, a Transnistria, né, é a região autônoma, separatista, não reconhecida dentro de Moldova, onde a maior parte da população é russa, é falante de russo, né, dentro de Moldova. E o nome é Transnistria, na verdade, é o nome mais conhecido, né? O nome oficial, né, é a República Moldova Peridnestreniana, que significa além do rio de Dnistr, tá? Enfim, o líder do Partido Comunista, que é um ferrenho separatista, inclusive, foi assassinado no último dia 16, a facadas dentro do seu escritório, tá? E não se sabe, né? Ninguém reivindicou, tá? Ninguém sabe direito o que aconteceu. O fato é que ele foi assassinado. De Moldova vamos para a Polônia, onde a Organização Mundial de Saúde emitiu um relatório afirmando que o país está passando, nesse ano, por um surto de mortes de felinos, incluindo principalmente felinos domésticos, o popular gatinho, tá? Pelo menos 25 gatos morreram, sendo que desses 25, 2 eram de rua e os outros eram domésticos. E desses 25 gatos mortos, outros 14 passaram por processos de eutanásia quando estavam doentes, e todas essas mortes estão ligadas à gripe aviária,
tá? Ou seja, um surto de gripe aviária que passou para um mamífero doméstico que tem muito contato com humanos, né? Entra lá o bichinho de Era do Gelo gritando: nós vamos todos morrer. Da Polônia, a gente cruza o Báltico, meu caro Matias, onde a Suécia autorizou um protesto em que um homem iria queimar uma Bíblia e uma Torá, dizendo que já que permitiu o protesto que queimaram o Alcorão, tinha que permitir a queimada da Bíblia e da Torá. O homem chama... Abraão chora no túmulo, né? O homem... Não sei, ele não tinha Suécia no tempo do Abraão, então... Acho que ele... Eram pagãos, né? O homem chamado Ahmad Alush, de 32 anos, ele iria realizar o ato em frente à Embaixada de Israel. Tá? Porém, ele desistiu, dizendo que ele só queria chamar a atenção para a queima do Alcorão. Poser. Então, cara, eu tô, assim... Eu e você, a gente já falou sobre esse assunto aqui, às vezes de brincadeira, às vezes mais sério, mas o fato é, nem eu nem você somos parte de uma religião organizada hoje em dia, né? Eu e você fomos criados em igrejas cristãs, igrejas diferentes. Você foi criado dentro da igreja batista, foi criado dentro da igreja católica, fez primeira comunhão, enfim. Mas o fato é, hoje a gente não faz parte de uma religião organizada, mas isso não quer dizer que, assim, cara, você acha que o quê? Que você é revolucionário porque você queimou um Alcorão, uma Torá, uma Bíblia, uma Bhagavad Gita, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Você acha que é o quê? É uma grande revolução? Não, é só uma babaquice. Até porque, assim, você queimar um livro num país que você vai ter ali participação política, que você vai ter direitos sociais, que você tem um estado de bem-estar social, que você tem um sistema público de saúde universal, é muito fácil, é muito tranquilo, né? As condições... É fácil ser niilista na Suécia, né? Boa, você definiu bem, né? Então, assim, quando a gente pensa em outras questões, quando a gente pensa nas necessidades, né, de erradicação da pobreza, erradicação da fome, né, assim, cara, você não é revolucionário, sabe? E os problemas do mundo hoje são muito maiores, sabe? Enfim, então é uma babaquice gigante que só gera uma repercussão negativa, e agora, inclusive, por conta desse, entre aspas, protesto, porque eu não sei qual que é o protesto também, né, o governo iraquiano expulsou o embaixador sueco do país. A Suécia teve que mudar o lugar da sua embaixada em Bagdá, porque essa semana tivemos mais ataques contra o prédio da embaixada sueca em Bagdá, né? Porque pela queima do Alcorão na semana passada, né? Então, assim, cara, é isso. Ser iconoclasta, né, em algumas situações é muito tranquilo, é muito fácil e, repito, é ignorar muitas vezes os problemas mais profundos, problemas mais sérios, né? No caso da Suécia, por exemplo, o camarada vive em um país que tem uma forte indústria armamentista, como a gente já falou aqui várias vezes. Por que ele não vai, sei lá, ele não vai fazer um protesto contra a Bofors, contra a Saab, alguma coisa assim, pensando numa lógica, né, de uma pessoa pacifista, né? Então, sei lá, que não necessariamente é o meu caso, mas enfim, né, às vezes a violência não é a pergunta, a violência não é a resposta, às vezes a violência é a pergunta. Brincadeiras à parte, a gente cruza o Báltico de volta, vamos para a Alemanha, e eu vou pedir, Matias, para você ler essa manchete com a sua bela voz de locutor. Leoa desaparecida em Berlim era, na verdade, um javali, diz polícia. Buscas são interrompidas. Pois inclusive nós temos ouvintes na Alemanha que marcaram a gente lá no Twitter, né? As autoridades policiais de Berlim emitiram até uma ordem ali pediram para as pessoas ficarem em suas casas, né? Porque teria uma leoa solta em Berlim, né? E aí tiraram fotos e mobilizaram policiais, mobilizaram drones, mobilizaram bombeiros, consultaram zoológico, circo, para ver se tinha uma leoa fugitiva, e chamaram os veterinários e tal, blá, 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 até que alguém viu as imagens e falou: gente, isso aqui não é um felino, isso aqui é um javali,
dizer que é um javali que se perdeu. O javali devia estar lá na floresta, alguma coisa assim, se perdeu e entrou na zona urbana de Berlim. Então o pessoal fez lá todo um putz, não, tinha um leão, tem que ficar em casa, não pode trabalhar tal, e no final das contas, aparentemente, é um javali, que claro, é um animal que pode ser uma ameaça, né? Um animal enorme, forte e tal, mas não é um predador como uma leoa. Inclusive é o único animal cuja caça é permitida no Brasil. Pois é, porque né, é o javaporco, né, que se tornou uma praga e tal. Mas a solução para esse problema era simples, era o Obelix. É pronto. Da Alemanha vamos para a Itália, meu caro Matias, já que os aeroviários italianos fizeram uma paralisação, né, pedindo a negociação de um novo contrato coletivo, já que o último expirou 6 anos atrás, e por conta disso cerca de 1.000 voos, tanto domésticos quanto internacionais, foram cancelados na Itália. Lembrando que estamos no auge do verão e a Itália é um grande destino turístico, né? Da Itália, meu caro Matias, vamos para a França, onde tivemos mais uma dança da cadeira ministerial. Tá? No Ministério da Educação sai o historiador Pape Ndiaye e entra o Gabriel Attal. E na saúde sai o médico François Braun e entra a ex-chefe de gabinete da primeira-ministra, a Aurélien Rousseau. Da França a gente cruza o Canal da Mancha para as Ilhas Britânicas com algumas notícias. Primeiro, começando pela notícia, né, que no último domingo, dia 16, cerca de 50 baleias piloto morreram encalhadas na Escócia. Muito provavelmente elas se perderam, tá? Elas são primas do golfinho, né? Faltou a baleia navegador. Pois é, mas muito provavelmente foi consequência de... Ali elas se perderam e muito provavelmente foi numa circunstância ali do parto de uma das fêmeas, né? Porque elas é um animal muito social, então o bando sempre segue enfim, qual protege o coletivo de baleias? Não sei, boa pergunta. Lembrando que não é um cardume, baleal, já que a baleia não é peixe. Exatamente. Apesar do Santos Futebol Clube confundir a gente. Pois é, mas é baleal segundo o senhor Google. Então, um baleal de 50 animais, infelizmente, morreu devido às características do animal. O Reino Unido agora se tornou, né, um candidato, né, oficial para a parceria econômica Transpacífico, né, que é encabeçada ali especialmente pela Austrália, pela Malásia, né, enfim, ali parte do movimento pós-Brexit. E vamos antes, né, passar por... Nós tivemos também 3 eleições distritais essa semana no Reino Unido para substituir parlamentares, né? Em Shelby and Ainsty, tá? O conservador Nigel Adams, ele havia renunciado no último dia 12 de junho, né? E nesse caso, os conservadores perderam o assento, tá? Já que o trabalhista Keir Mather foi eleito no seu lugar. Tá? Foi a primeira vitória trabalhista no distrito desde 1994. Já no distrito de Somerton and Frome, tá? Para substituir o parlamentar também conservador David Warburton, foi eleita a Sarah Dyke, dos liberais democratas, né? Que é um partido liberal, um partido mais próximo do partido conservador, mas é um conservador, né? Não são como os Tories, né? E principalmente no distrito de Uxbridge and South Ruislip, que era o distrito do Boris Johnson, que renunciou como parlamentar no dia 12 de junho, devido ali ao escândalo das festinhas, os conservadores mantiveram o assento, elegeram o Steve Tuckwell por uma diferença, meu caro Matias, de 495 votos.
tá, dos conservadores para os trabalhistas, foi o voto mais apertado desse distrito dos últimos 30 anos e uma participação muito reduzida em relação à eleição anterior. Imagino que muitos eleitores do Boris Johnson que se sentiram aí decepcionados, né, não quiseram votar. E como, né, era o distrito eleitoral do ex-primeiro-ministro, né, aqueles candidatos de zoeira, né, ainda estavam registrados, então eles participaram. Né? Tinha até um ventríloco, né? Exatamente, o Howling Loud Hope, que ele está... O nome dele é Bradando a Esperança em Voz Alta, traduzindo, né? Que é o ventrículo, que é do partido do Monster Raving Loony Party, eles falam assim. Ele teve 32 votos. E o Count Beanface, né, o conde cara de lata de lixo, né, que é o inimigo do outro candidato de zoeira lá, que eu esqueci. O Bucket. Isso, Buckethead. E ele teve 190 votos. Tá? Então tivemos, né, porque os caras ainda estavam registrados, aproveitaram lá para fazer a eleição. A graça. Tá? Pois é. E aí, essa semana, né, na última terça-feira, dia 18, tivemos mais uma lei extremamente rígida contra a imigração no Reino Unido, que vai, inclusive, restringir, né, o direito de asilo. Pessoas solicitantes de asilo, caso tenham chegado de forma irregular, poderão ser deportados imediatamente. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa que solicita asilo, porque para solicitar asilo você tem que estar fugindo de uma perseguição. Eles querem que uma pessoa que está fugindo de perseguição chegue pelo aeroporto, né? Chegue num voo normal, voo de passageiros, né? Então, né, enfim, uma coisa patética. E também circulou muito, né, a chegada na última terça-feira, né, do navio que vai servir de, entre aspas, né, alojamento provisório para imigrantes. Os nossos ouvintes já sabiam dessa história, a gente já tinha falado desse navio, a gente mencionou, inclusive, semanas atrás, né, do histórico britânico de usar navios prisões, é a origem do nome Hulk, inclusive, né? Hulk eram os navios sem mastro e sem vela, então você só tinha o casco, né, o Hulk, que ficava parado no porto, muitas vezes servindo de quartel, de depósito ou de prisão flutuante, em condições sanitárias péssimas. Daí com o musgo ele ficava verde. Possível. E aí tivemos a chegada do navio, né, que na prática vai ser um navio prisão, e a imagem circulou bastante, muitos dos ouvintes marcaram a gente, mostraram e tal, mas a gente já tinha comentado dessa decisão. E aí, meu caro Matias, o New York Times, pela repórter Jane Bradley, publicou uma matéria sensacional essa semana, tá? Que é o seguinte: só esse ano o senhor Carlos III, rei do Reino Unido, embolsou 26,2 milhões de libras. E por que ele embolsou essa grana, né? Porque como você me explicou aqui em off, né? Porque você sabia disso por causa de Manchester, né? O monarca é o dono do Ducado de Lancaster, que é onde fica Manchester, né? Como você mencionou aqui em off, mas estou dando o devido crédito. Que gera a Guerra das Duas Rosas contra o Condado de York, né? Isso. E essa grana vem o quê? Vem da crise dos aluguéis, né? Quanto mais altos os aluguéis no Reino Unido, mais grana o monarca vai embolsar. Olha só que bonito, né? Um abraço para os nossos ouvintes de Petrópolis, né? Inclusive. E a gente tem algum ouvinte chamado Laudêmio? E o detalhe é que, segundo a reportagem, os aluguéis dos imóveis que pagam para o monarca aumentaram no último ano fiscal em 3%. Né? Só o aumento representou 8,2 milhões de libras no bolso do monarca.
Então é isso, tá? Em vez de você ter 8,2 milhões de libras indo, sei lá, para os cofres públicos ou servindo de desconto para essas pessoas, não, tá indo pro bolso do monarca, né, que não consegue usar uma porcaria de uma caneta tinteiro e que na vida inteira não deve ter nem amarrado o próprio sapato, tá? Enfim. Aí, meu caro Matias, do Reino Unido, nós pegamos um barco e vamos até Espanha. Né? Começando pelo fato de que o governo espanhol multou a Apple e a Amazon em 218 milhões de dólares por formarem cartel que estaria tirando, né, os pequenos competidores do mercado, incluindo aí os produtos Apple sendo vendidos, né, no site da Amazon a preços que seriam impossíveis de competir, ou seja, preços injustos. E agora vamos para o fato de que, nesse dia 23, domingo agora, teremos eleições na Espanha, né? Eleições gerais espanholas. Nesse sentido, as pesquisas atuais mostram o PP, o Partido Popular, o Partido Conservador, mantendo sua liderança, né, ali na casa dos 31% a 32%. Em segundo lugar está o PSOE, né, o Partido do Centro-Esquerda, ali com a casa dos 28%. Em terceiro lugar, empatados tecnicamente, estão o Sumar, que é a frente de partidos de esquerda e de esquerda radical, e o Vox, que é o partido de extrema-direita neofranquista. Também provavelmente conseguirão cadeiras, né, o Junts pela Catalunha e a esquerda republicana da Catalunha. O que isso significa? Vamos repetir, né, o que a gente já falou aqui. A Espanha teve uma anomalia nesses anos, que foi o governo Pedro Sánchez, um governo estável que durou 4 anos. Tá? Quase chegou lá. Pois é, lembrando que ele antecipou as eleições pensando no desgaste do Vox, impedir, tentar realizar as eleições antes do Vox ficar, digamos assim, muito mais aceito no mainstream depois das eleições regionais, em que o PSOE sofreu derrotas. Mas antes do governo Pedro Sánchez, entre 2015 e 2019, a Espanha passou por 5 eleições, incluindo 2 em 2019, né? Desculpa, 4 de 2015 a 2019, incluindo 2 em 2019. Então, nós vamos ter provavelmente 2 opções, 3 opções nesse parlamento. A primeira delas é o PP vence, liderado pelo Alberto Núñez Feijóo, com 2 Os, né? O galego, extremamente conservador, que já deu diversas declarações ali sobre questões, as chamadas pautas de costumes, numa perspectiva bastante conservadora. E o PP nacional faz uma coalizão com o Vox, consagrando então a extrema-direita neofranquista no poder. Por que a gente fala, né, o PP nacional? Porque existe um semi-tabu ainda no reconhecimento do Vox como um ator legítimo. Então, hoje, o Vox faz parte de 3 coalizões, tá, de comunidades espanholas, né, comunidades que seriam, em muitas aspas, os estados na Espanha. Em Castela e Leão, em Extremadura e em Valência. Porém, em outras 2 comunidades, Aragão e Múrcia, o PP venceu as eleições regionais e, pelo menos até o momento, não fez aliança com o Vox. Porque existe, repito, esse tabu em alguns setores de falar, putz, a gente tem que legitimar o Vox, não tem mesmo como fazer outra coisa, né? A segunda opção é o PP não senta com o Vox e o PSOE e o Sumar conseguem uma coalizão, embora eles também tenham as suas divergências, né? É importante mencionar isso, que o PSOE, né, em diversos momentos teve ali tensões com os partidos mais de esquerda radical na Espanha, e formam uma coalizão depois que o PP fracassar na sua tentativa. E a terceira opção é, o parlamento vai ficar fragmentado e aí convoca novas eleições. Tá?
vamos lembrar, hoje o Vox tem 52 dos 350 assentos do Parlamento Espanhol, né, da Câmara Baixa, e é esperado que eles cresçam ainda mais. Por quê? Né? O eleitorado do Vox vem primeiro da retórica anti-imigração, né? Segundo, uma retórica não apenas socialmente conservadora, mas uma retórica também machista. Tá? Ah, Felipe, você está querendo lacrar. Não, essa é a realidade espanhola hoje, porque nos últimos anos, e a gente noticiou isso aqui, a gente repercutiu isso aqui, né? A Espanha adotou diversas leis mais rígidas contra a violência sexual, contra a violência doméstica, né? E o Vox foi crítico dessas leis, dizendo, né, é a retórica do... o filme da Barbie é um filme anti-homem, né? Essa retórica é parte do Vox, né? Tô usando agora o vídeo patético que viralizou aqui no Brasil, mas é isso. E terceiro, o eleitorado mais velho também, saudoso do franquismo, crítico das políticas, né, de eliminar, né, a glorificação do franquismo da vida pública espanhola. Então, assim, mas é importante, o eleitorado do Vox não é apenas o eleitorado de terceira idade, também tem homens jovens, né, o homem jovem que se sente ameaçado pelo feminismo e pelo imigrante. Né? E que vai perder o emprego pro imigrante e que hoje em dia eu não posso nem passar a mão na bunda da mina, que é assédio, né? Então é isso define, tá? E aí, essa é a grande pergunta, se o PP, confirmando as pesquisas e vencendo a eleição, vai sentar com o Vox. E aí o que contribui pro favoritismo do PP, né? Especialmente o fato de que hoje, parte da opinião pública espanhola critica o governo Pedro Sánchez pelas medidas em relação à pandemia, né, de que o governo Pedro Sánchez gerenciou mal a pandemia. E, finalmente, vamos lembrar... E assim, outra questão importante também é a capilaridade, né? Porque é um partido tradicional. Sim, sem dúvida. E vamos lembrar que hoje a presidência da União Europeia é exercida pela Espanha. Então, essa eleição também influencia, por exemplo, o tanto que se fala do acordo União Europeia-Mercosul. Tá? O Vox, pelo que eu li, não sei dizer o Vox como partido, mas o líder do Vox, né, o candidato a primeiro-ministro, se o Vox fosse o vencedor, o Santiago Abascal, ele é crítico do acordo, tá? União Europeia-Mercosul. Então, ainda tem esse outro fator, tá, gente? E também faz com que os eleitores eurocéticos tenham mais motivação de sair de casa para votação. Ainda tem essa, né? Bem pensado. E, finalmente, né, meu caro Matias, também temos uma onda de calor extremo na Europa. Sobretudo, né? Na Espanha. Na Espanha, na Itália, também em algumas regiões ali da França, na Grécia. Leste europeu. Tivemos muitos incêndios na Grécia, inclusive incêndios perto de Atenas. E, inclusive, a Itália, pela primeira vez, passou dos 50 graus Celsius. Tá? Infelizmente, nessas últimas semanas, né, não apenas nessa última semana, mas somando, né, já tivemos 6 mortes na Itália ligadas diretamente à onda de calor que assola a Europa.